O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos de levar uma resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Meus irmãos, me permitam hoje de novo também partir a minha meditação do livro do profeta Isaías, que nós ouvimos hoje. E eu queria pedir assim que realmente prestassem atenção, porque este domingo, assim, eu acho que traz uma mensagem, os textos deste domingo, na verdade, e esta liturgia, uma mensagem que eu acho que tem muito a dizer para o nosso tempo. Eu, na semana passada, expliquei que o profeta Isaías, ou melhor dizendo, os textos do livro do profeta Isaías, eles dizem respeito a um tempo muito particular da vida do povo de Israel, que engloba um arco de tempo relativamente grande, né? Que vai do final do século, que vai do século VII antes de Cristo, né? E adentra, vamos dizer assim, no início do século VI. E durante este tempo, o povo de Israel passa por situações bastante dramáticas da sua própria existência, mas a pior dela é a escravidão, o que eles viveram na Babilônia, o tempo que viveram como escravos exilados na Babilônia. Em 586, Nabucodonosor, que era o imperador daquela época, chefe dos caldeus ou dos babilônios, invade Jerusalém, destrói a cidade santa e leva consigo cativos praticamente 90% do povo de Israel. Fica um resto perdido naquela região, tentando sobreviver às intempéries, às situações difíceis. Mas a grande parte do povo vai exilado para a terra dos caldeus. E lá eles permanecem por 70 anos. No início, vamos dizer assim, as profecias que dizem respeito a este tempo que eles vão para o cativeiro são profecias bastante duras. Se a gente lesse não só o profeta Isaías, mas, por exemplo, Jeremias, Ezequiel, que são profetas que viveram imediatamente antes do exílio, particularmente Ezequiel, que vai exilado com o povo para a terra dos babilônios. Se a gente lê os textos das profecias, a gente vai ver que os profetas estão batendo bastante forte no povo de Israel, porque, na verdade, queriam ajudá-los a entender o que tinha acontecido e por que estavam naquela escravidão, né? E pouco a pouco o povo de Israel, que era de dura cerviz, como diz o texto bíblico, de coração esclerosado, ou seja, fechado, duro, né? Pouco a pouco eles vão se abrindo para reconhecerem e, sobretudo, né, vão se dando conta de que era necessário uma mudança de vida. Eles passam a reconhecer, de fato estamos aqui por causa do nosso pecado. Então a gente nota os textos dos primeiros tempos no exílio são bastante desse teor.
com o passar do tempo, eu também expliquei isso na semana passada, as profecias elas vão mudando de teor, porque Deus quer agora incutir no coração do povo uma esperança da salvação, né? E as profecias elas passam a ter um teor mais de consolação do que de reprovação, né? Elas são mais do que denúncia de um pecado cometido, é um anúncio de uma boa nova, né? E o texto de hoje, que está no capítulo 61 do profeta Isaías, faz parte desse segundo grupo de profecias, ou desse segundo tipo de profecia, que é vamos dizer assim, esta profecia mais de consolação. Nós ouvimos os 2 primeiros versículos do capítulo 61 e depois ouvimos os 2 últimos, não os 2 últimos, não é de 10 a 11, né? Mas me permitam fazer referência ao que veio no meio, porque isto tem um significado muito importante. Neste texto que nós ouvimos, o profeta começa falando da sua missão, né? Ele começa anunciando a sua própria missão, falando que foi ungido pelo Senhor para anunciar a boa nova, a libertação aos cativos, um ano da graça do Senhor. Então, ele está falando de si mesmo, né? E a última parte, é um canto, na verdade, de júbilo, de alegria, que é o texto em que Maria se inspira para cantar o seu Magnificat. Se nós pegarmos esses últimos versículos, que é o 10 e o 11 da profecia de Isaías que nós ouvimos, a gente ia ver que é praticamente o mesmo texto cantado por Maria no início do seu Magnificat, quando vai à casa de Isabel, né? Mas no meio há um elemento interessante, porque o profeta fala primeiro da sua missão, e antes de, vamos dizer assim, tomar o lugar do povo de Israel e cantar este cântico de júbilo, né, ele faz um anúncio da ação de Deus que vai libertar o seu povo, que vai levar o povo de volta para a terra de Canaã, e que, sobretudo, vai dar ao povo aquilo que eles haviam perdido. Mas há uma razão para que Deus faça isto, e fica bastante evidente nos versículos: a sua fidelidade. Apesar do povo ter sido infiel, Deus não recua diante da infidelidade do povo, né? Em termos legais, podemos dizer que, tendo o povo de Israel rompido a aliança com Deus, Deus estava escusado de manter a sua fidelidade. Ele já não precisava mais. Num contrato legal é assim, né? Quando uma parte não cumpre aquilo que lhe é devido, a outra parte já não tem mais obrigação de cumprir a sua, né? Então, do ponto de vista, podemos dizer assim, estritamente legal, Deus estava isentado de cumprir a sua parte naquela aliança. Mas a justiça divina ultrapassa a dimensão legal, né? A justiça divina vai para além de um mero contrato. Aquela aliança que Deus firmou com o seu povo estava fundada no seu amor. Então, o povo havia sido infiel, mas Deus, da sua parte, que estaria, vamos dizer assim, escusado da sua fidelidade, age de uma maneira diferente. Mantém a sua palavra e a sua fidelidade e age em favor desse povo. É uma pena, não vou saber citar de memória, se a gente lesse, né? É muito bonito o anúncio que o profeta faz, de libertação. O povo vai poder voltar para a sua terra, vai poder estar de novo no templo, vai de novo poder prestar o culto a Deus, né? Então, é um anúncio que realmente traz esperança. E no fim deste anúncio, então, o profeta, de novo, toma o lugar do seu povo, né, e vai dizer: a minha alma se regozija no meu Deus, porque Ele me vestiu com as vestes da salvação, como um noivo vestido para a sua noiva, como uma noiva enfeitada com as suas joias, né? São imagens, assim, vamos dizer, imagens importantes, imagens que evocam, de fato, grande alegria, porque são imagens nupciais, né? Por que eu estou falando tudo isto, né? Porque aqui o profeta vai nos ajudar por que eu também chamei a atenção do que estava dito no meio e que não está no texto que nós ouvimos, né? Porque o anúncio de libertação que o profeta faz que é a causa da alegria do povo de Israel. Então, em primeiro lugar, o profeta anuncia a libertação do seu povo do cativeiro. Depois, a possibilidade que aquele povo tem de voltar para Jerusalém, que era aquele lugar onde eles prestavam culto a Deus no seu templo.
E por isso o lugar da oração, o lugar da comunhão com Deus, e por fim, em última instância, voltar para aquela terra e voltar para o templo, né, era o lugar que eles experimentariam, então, o fato de serem de novo o povo de Deus, né? E é isto aqui que é a causa da felicidade do povo. Por que eu disse que este texto de hoje, ele tem alguma coisa muito importante para dizer do nosso tempo? Hoje nós celebramos o terceiro domingo do Advento, e normalmente as pessoas até reagem quando me veem vestida com essa cor da casula, porque é uma cor que eu visto só 2 vezes, eu ou qualquer outro padre, né? Vestimos só 2 vezes no ano, esta cor róseo, né? Que é sempre no terceiro domingo do Advento e no 4º domingo da Quaresma. A gente veste essa cor somente nesses 2 dias, né? E esses 2 domingos, eles começam, a antífona inicial desses 2 domingos, começa com a palavra alegrai-vos, né? O domingo de hoje é chamado domingo Gaudete, porque a antífona da entrada, o que é a antífona da entrada? Seria o texto bíblico cantado na procissão de entrada da missa, que nós normalmente substituímos por um canto, né? Se poderia, inclusive, cantar esta antífona, né? Então, no domingo da Quaresma, no domingo do Advento, no terceiro domingo do Advento, a antífona é Gaudete in Domino, que é um texto de Filipenses 4:4. Então, começa com este chamado, na verdade, esta exortação, é imperativo, né? Alegrai-vos no Senhor. Então, por isso, esse domingo é conhecido como o domingo da alegria. E por que esta alegria? Porque nós estamos nos aproximando do Natal do Senhor. Então, a cor que antes era roxa, ela amaina, podemos dizer assim, a sua intensidade. O roxo é uma cor forte, que evoca a penitência, que evoca uma certa introspecção, E na medida em que a gente vai se aproximando do Natal, esta cor vai perdendo essa intensidade para dar lugar justamente à cor branca, que é a cor da festa, E a alegria que nós queremos anunciar é justamente esta da chegada do Natal, E é aqui que me parece que há um ponto muito importante que nós devemos meditar. Nós fomos de fato feitos para a alegria, nós somos feitos para a felicidade, nós somos feitos para vivermos não só a alegria, mas aquela alegria que não tem fim. Fomos feitos para uma alegria eterna, que em termos bíblicos é chamado de bem-aventurança. E porque temos este ímpeto natural, realmente é natural, é da nossa natureza humana, como há em nós este ímpeto, esta procura da alegria, ou a gente poderia também usar a palavra felicidade. Esta palavra felicidade e alegria, ela é uma espécie de palavra gatilho para nós, como tantas outras palavras, A gente pode dizer quase uma espécie de palavra mágica, E mesmo quando ela não é dita, quando a ideia da felicidade e da alegria aparece associada a qualquer coisa, nós nos sentimos particularmente movidos, assim, tocados, Nos sentimos particularmente atraídos. Por isso que é muito fácil hoje a gente ser atraído por uma promessa de felicidade, que, como eu disse, não necessariamente vem explícita, às vezes vem implícita. Por exemplo, se a gente vê as propagandas na televisão, as propagandas da televisão, elas não mostram pessoas assim chorando e etc. Então, quando alguém quer vender um produto, então aquele produto ele vem associado a uma pessoa, por exemplo, assim, sorrindo, como se tivesse conquistado alguma coisa muito importante na sua própria vida. Às vezes a pessoa quer vender um fósforo, que é uma coisa que ninguém precisa perguntar se tem que comprar fósforo ou não. Cara, estou pensando assim, no fósforo tem isqueira, etc. Mas assim, uma coisa óbvia da nossa vida. Mas eles não mostram simplesmente lá a caixinha de fósforo. Mostram uma pessoa bonita, sorrindo, assim, toda bem produzida, para que a coisa fique associada à imagem de felicidade, de alegria. É a mesma coisa, quando alguém quer vender, sei lá, uma casa no condomínio, Mostra só a casa? Não, mostra uma família feliz, andando por aquela casa, se beijando e etc. Então, esta
esta associação de ideias é para dizer, compra essa casa, você vai ser feliz. A mesma coisa é com o celular, a mesma coisa é com uma viagem, é com qualquer outra coisa na nossa vida, né? Então, esta palavra, como eu disse, ela tem uma espécie de força mágica da nossa vida, mas o problema é tomarmos esta ideia de felicidade, de alegria, muito superficialmente. É claro que, sendo uma palavra positiva, alegria, felicidade, isto está associado de alguma maneira a um bom sentimento, né? Então, quando a gente pensa assim, sou feliz, estou alegre, né? Ninguém pensa em alguém assim com a cara meio murcha, né? Sisuda, não é isto, né? Mas alegria e felicidade não poderiam ser só isto, porque senão alguém usando droga seria feliz. Alguém que faz a experiência de qualquer prazer afetivo seria muito feliz. Mas a gente sabe que só isto não poderia ser alegria ou felicidade. E por isso a gente tem que começar a se perguntar, peraí, né? O que eu entendo como felicidade e alegria? O que eu pessoalmente compreendo? E me perdoem aqui fazer um pequeno parênteses, eu queria fazer uma provocação a vocês. A gente precisa começar a se perguntar mais vezes sobre estas questões que são cruciais na nossa vida. Por exemplo, eu digo para as pessoas que estão próximas de mim que eu as amo, né? O que eu entendo com amor? Quando eu falo assim para o meu filho, eu te amo, né? O que eu entendo com isto? Que significado tem esta palavra em mim? Ou quando eu falo assim, não, eu sou uma pessoa livre, né? O que eu entendo com isto? Com a palavra liberdade. Então, fazer tudo o que eu quero, por exemplo, é liberdade. Amar o meu filho é simplesmente porque o dia que ele nasceu, eu tive um bom sentimento e tenho bons sentimentos por meu filho. E quando ele começar a dar trabalho para mim, eu começar a sentir raiva, eu deixei de amá-lo? Então, só fazendo algumas questões, porque sobre a felicidade vale a mesma coisa, né? Quando eu digo estou feliz ou não estou feliz, eu sou uma pessoa alegre ou não, ou mesmo quando a gente olha para as pessoas, só porque uma pessoa é brincalhona, faz assim piadinha o tempo inteiro, está rindo e mexendo com todo mundo, essa pessoa é feliz? É só isto que determina a felicidade, né? Então, é importante que a gente se questione. Por quê? Porque nós estamos nos aproximando do Natal. E a promessa que Cristo nos faz e que a igreja nos faz é de uma felicidade que não tem fim com a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas muito provavelmente, no dia do Natal, os problemas que nós temos no dia anterior vão ser os mesmos. Eu tenho uma doença, estou internado no hospital. Acordo no dia do Natal e a doença continua, ela não foi embora. Eu tenho um problema de dinheiro na minha família, estou quebrado, né? Não é que o Natal vai resolver no dia seguinte os problemas da quebradeira da minha empresa. Entendeu? Então, que expectativa de felicidade é essa que eu tenho em relação ao Natal? E que expectativa eu tenho essa de felicidade em Jesus Cristo? Porque a palavra de Deus é forte hoje, o texto que nós ouvimos na segunda leitura. Estais sempre alegres, né? A pergunta é, como eu vou poder ser alegre quando tudo está difícil na minha vida? Como é que eu vou ser alegre quando eu tenho uma doença física? Como é que eu vou ser alegre se está todo mundo falando mal de mim, me criticando? Como é que eu vou ser alegre se os meus filhos estão longe da igreja? Que alegria é essa? O como ser feliz? Atendendo este mandato, que também, claro, é de Cristo, porque depois Cristo vai falar lá na última ceia com seus apóstolos, né? A mesma palavra, nos exortando à felicidade, né? Então, que alegria é essa? Ou que é o sentido de alegria e como nós podemos experimentar verdadeiramente a alegria? Aqui já é importante, por isso comecei questionando sobre isso, nós não podemos tomar isso superficialmente. A alegria não é simplesmente um bom sentimento. É claro que um bom sentimento faz parte da experiência da alegria, mas não poderia parar ali. E o que Cristo veio nos trazer é esta verdadeira alegria. E por isso, aqueles 3 elementos lá que fizeram o povo de Israel dizer: a minha alma engrandece o Senhor, né? Eu rejubilo de alegria no meu Deus, né? Da onde veio esta alegria? Então, em primeiro lugar, a chegada de Cristo vai nos trazer a verdadeira liberdade. E a verdadeira liberdade não é fazer o que eu quero.
o fato de fazer simplesmente o que dá na minha cabeça não significa necessariamente que eu sou uma pessoa livre, porque eu posso simplesmente estar fazendo alguma coisa que sou coagido, por exemplo, pelas minhas paixões. Uma vez eu disse num seminário na universidade que a liberdade não é fazer simplesmente o que eu quero, que a liberdade tem limites e que o limite da liberdade é a verdade e o bem. Uma aluna levantou a mão e protestou. Digo, não tem problema, sobe no prédio de 20 andares e pula dizendo que você quer, você vai entender que você não é livre para fazer isso. Então, fazer o que eu quero não necessariamente é ser livre. A verdadeira liberdade que Cristo veio nos trazer é aquela liberdade de quem quer fazer o bem e a verdade, ou seja, quem quer colocar o projeto de Deus em prática. Esta é a verdadeira liberdade. Depois dessa libertação que Deus nos traz, é para que a gente tenha a possibilidade de voltar à comunhão com Ele. Foi Cristo quem nos abriu as portas para a verdadeira comunhão com Deus, para voltarmos a nos unir ao Senhor, para voltarmos ao amor do Senhor, para voltarmos a esta relação de amizade com Deus que nos traz a verdadeira alegria. E por isso que a gente, quando olha para um homem e uma mulher santa, eles são profundamente felizes, ainda que não fiquem fazendo piadinha, rindo por aí, fazendo gracinha, Por quê? Porque são homens e mulheres que estão unidos a Deus. E por isso Maria era a mulher mais feliz nesse mundo, porque não tendo pecado, podia dizer assim, a minha alma engrandece o Senhor. Então, primeiro a liberdade, depois a possibilidade da comunhão com Deus. Isso nos faz uma terceira coisa, nos faz ser quem somos. Nós fomos feitos para sermos filhos de Deus. O povo de Israel pensava em termos de povo, mas o que nós somos filhos de Deus. E não haveria possibilidade de felicidade se não pudéssemos viver a nossa filiação divina. Viver como quem obedece um Pai que nos ama tanto. Viver segundo esse projeto de Deus que nos amou tanto a ponto de nos dar o seu Filho Jesus Cristo. E foi isso que Cristo veio nos trazer, a possibilidade da liberdade, de uma comunhão verdadeira com Deus, e em última instância de vivermos assim profundamente a nossa filiação divina. É claro que meditar sobre isso e viver isso nem sempre pode trazer uma experiência afetiva no nosso coração. Ontem eu fui visitar uma família que frequenta aqui a nossa paróquia e que a filhinha está bastante enferma, Então estava conversando justamente isso com eles. Essa última semana, no dia 14, foi celebração de São João da Cruz. E para nós padres religiosos, ou quem é leigo e que lê o ofício das leituras, tem uma explicação muito bonita de São João da Cruz que diz, não se pode chegar a esta riqueza que não tem fim, esta fonte inesgotável de alegria sem labuta, sem dificuldade, sem passar às vezes pela espessura do trabalho e da escuridão, Mas mesmo assim, vamos encontrar felicidade nesse caminho, porque vamos nos encontrando com o Senhor. E é isso que o Natal nos dá, nos traz e nos dá. Ele nos traz e nos dá a possibilidade de estarmos com o Senhor. E eu queria muito que a gente pensasse muito sempre nisto, para que uma informação que ainda talvez não desperte em nós, não desperte no nosso coração bons afetos, ela possa sair da nossa inteligência e entrando profundamente no nosso coração, para que gere uma profunda convicção de que, de fato, a gente só vai ser feliz se a gente viver com Jesus e vivermos a nossa vida a partir daquele mesmo projeto que Cristo veio nos trazer. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.